paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Ednilson, estarei com vocês para mais uma lição. Paz do Senhor, meus amados, eu sou o pastor Eric, estamos aqui para a lição de número 4. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Antônio e estou muito feliz por participar dessa aula junto com os irmãos. A paz do Senhor, eu me chamo presbítero Éder e também muito feliz em participar dessa aula com os irmãos. Muito bem, irmãos, você está na melhor escola do mundo, você está na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E você é muito bem-vindo para estar participando conosco, dando aí o seu like, compartilhando essa lição. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para que você receba as notificações deste canal. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos estar dando prosseguimento a esta lição maravilhosa. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pela oportunidade de estar participando mais uma vez desta aula poderosa, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor toque os nossos corações e permita que todos nós, ó Pai, que estamos aqui nessa sala e as pessoas que vão nos assistir, ó Deus, possam sentir, ó Pai, a Tua presença, Senhor. Que o Senhor Deus possa estar trabalhando nos nossos corações, ó Pai, e nos dar sabedoria, ó Deus maravilhoso, aquela, ó Pai, ao qual Tu tens, ó Pai, para dar para todos aqueles que Te amam e que Te desejam, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o diácono Alain. Eu sou a Larissa. E hoje, lição 4, nós iremos ler o texto áureo e a verdade prática. Texto áureo. Eu sou o pão da vida. João 6:48. A nossa verdade prática é: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Texto bíblico, João 6, do 1 ao 14. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos, pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Esta foi a nossa leitura bíblica em classe. Voltemos aos nossos professores. A paz do Senhor, irmãos. Muito bem, irmãos, nós vamos estudar nesta lição um tema que fala muito forte nos nossos corações. Nós estamos no 2º trimestre, o tema da nossa revista é E o Verbo se fez carne. Nós estamos vendo Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós estaremos estudando esse livro, esse evangelho de João. Nós estamos na lição de número 4, cujo tema é Jesus, o pão da vida. Quando se fala de pão, irmãos, fala-se de alimento diário. Ninguém consegue sobreviver sem se alimentar. Nosso organismo, ele precisa de nutrientes para sobreviver. Mas, infelizmente, apesar de vivermos numa época onde a tecnologia tem proporcionado uma grande produção de alimento, onde as pessoas têm desperdiçado comida, nós vivemos num mundo onde ainda há milhões de pessoas que morrem de fome. Segundo o relatório da ONU,
do ano passado, mais de 10 milhões de pessoas estão morrendo de fome. Uma das piores causas de morte que tem, infelizmente, nós temos esse número grandioso de pessoas que morrem de fome. Mas nós vamos ver na nossa lição que pior do que morrer de fome, pior do que a falta de alimento para a nossa manutenção do nosso corpo físico, é a falta do alimento espiritual. Pior do que a morte física é a morte espiritual, é a perdição eterna. Então, Jesus, ele se apresenta como o pão que desceu do céu. Ele é aquele que oferece sustento espiritual diário para a manutenção da nossa vida espiritual. Então, nós vamos aprender nessa lição sobre a importância de ter Jesus como alimento diário para a nossa manutenção espiritual. Para isso, nós vamos meditar, temos alguns objetivos aqui, que é meditar no texto que foi lido. Nós estaremos lendo o texto de João, capítulo 6, ele fala a respeito do milagre da multiplicação e depois refletir sobre os desafios da fé, os desafios que Jesus lança para os discípulos no monte da multiplicação, correlacionar a necessidade que o ser humano tem com Jesus como o pão que desceu do céu, como aquele que dá sustentação para nossas vidas. Nesse primeiro ponto, no início do capítulo, nós temos aí a multiplicação, o milagre da multiplicação, nós temos ali uma grande multidão, nós temos Jesus. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes no Evangelho de João, no começo do capítulo 6, dá início a uma revelação, uma grandiosa revelação, que é Jesus como o pão do céu. Então fala pra gente sobre esse grande milagre na Galileia. Só para nós entendermos aqui, quando João escreve essa carta, esse evangelho, os outros evangelhos sinóticos já tinha 20 anos que estava já rodando entre as igrejas. Então, ele vai escrever com esse propósito já de provar a evidência de Jesus Cristo, de comprovar a sua veracidade, né? Provar que realmente ele era esse pão que desceu do céu. Então, esse aqui que nós vamos ver, esse milagre estudado hoje especificamente, no capítulo 6, ele é o quarto milagre que João escreve no seu evangelho. Nós temos 7 milagres distintos escritos no decorrer do seu evangelho. Temos o primeiro milagre lá que todos nós conhecemos, que é a transformação da água em vinho. Temos lá o segundo milagre através da cura de do filho do oficial. Temos o terceiro milagre, que é a cura de um paralítico de Betesda. E esse quarto milagre, então, que nós nos deparamos aqui, que é este milagre da multiplicações dos pães, 5 pães e 2 peixinhos. Uma coisa importante nós registrarmos aqui é que João, ele dá essa evidência, ele mostra essa evidência que realmente Jesus, ele é o Filho de Deus nessa transformação. Tanto que suas características são todas voltadas a realmente aquilo que Deus era também na visão do povo no Antigo Testamento. Os outros evangelhos, eles também registram essa mesma passagem, eles também evidencializam, eles escrevem a respeito desse milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. E este é um dos maiores milagres públicos de Jesus. Tanto que ele nos relata, nos deixa escrito que tinham quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns historiadores, alguns estudiosos vão dizer que ali tinha mais de 20.000 pessoas. Se você for olhar no parâmetro público de pessoas que estavam assistindo aquele milagre, é um dos maiores milagres públicos de Jesus que estava acontecendo. O fato é que Jesus tinha acabado de receber, antes desse milagre, uma notícia trágica. Qual era essa notícia trágica? Que João Batista, o seu primo, tinha acabado de falecer. Por ordem de Herodes Antipas, ele tinha sido degolado, tinha sido morto. Então Jesus ainda estava vivendo com essa situação, dessa notícia trágica. É nesse conjunto que nós vemos aqui que Jesus tira os seus discípulos, passa para o outro lado do lago de Genezaré, para poder se retirar um pouquinho e ficar com seus discípulos. Quando ele faz isso, a multidão observa. Quando ele adentra no barco, a multidão observa, a multidão também dá a volta ao redor. E quando Jesus chega lá, que ele se assenta no monte com os seus discípulos, ele levanta os olhos e ele vê toda aquela multidão ali em volta, já querendo algo de Cristo ou querendo observar o que Jesus fazia. Os outros evangelhos nos informam algumas coisas que nós podemos aprender com isso. A forma como a multidão viu essa questão de Jesus. Mateus, se nós pegarmos Mateus capítulo 14, nós vamos ver que na visão do evangelista Mateus, Jesus, ele orou pelos enfermos e ele curou os enfermos. Na visão de Marcos, capítulo 6, nós vamos ver que Jesus, ele é movido de uma compaixão, porque ele olha para aquele povo como se fosse pessoas que eram ovelhas que não tinham pastores. Jesus usa dessa compaixão. Agora, em Lucas, nós vamos ver que Jesus, ele vai ensinar, de acordo com o relato de Lucas, Jesus vai ensinar aquela multidão a respeito do reino de Deus. E aqui em João, Jesus está demonstrando a compaixão e ele vai demonstrar em que este milagre que acontece. Qual que é esse milagre? Muito conhecido por nós. Que Jesus ali, ao levantar a cabeça e ver a multidão chegando, ele sabia que a hora já era avançada. E ele sabia que o povo também estava necessitado. Mas ele decidiu o quê? Testar os seus discípulos. E esse discípulo foi quem? Filipe. Então ele pergunta a Filipe assim, onde nós iremos comprar pão para dar toda essa gente? Filipe usa de respostas humanas, usa de uma limitação humana, fala assim, nem por 200 dinheiro ou por 200 denários nós conseguiremos comprar pão para todo mundo. Ou seja, nem um dinheiro de 200 dias de trabalho será possível para poder alimentar toda essa multidão. E é onde então André chega, irmão de Simão Pedro, e vai falar assim, tem um jovem aqui, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Traz a mim. Jesus então dá graça sobre aquele alimento e começa a repartir
repartir sobre o povo. E acontece no grego que nós chamamos de dínamos, que é o milagre de Jesus. Acontece esse milagre que Jesus opera naquele monte em favor dessa multidão. Agora, Diácono Antônio, o que este milagre representa no ministério de Jesus? Este milagre representa muito no ministério de Jesus Cristo, porque esse milagre, assim, ele distingue entre os demais milagres, que é um milagre que prova a divindade de Jesus, porque transformar 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos em uma alimentação para 20 mil pessoas, que é o estimado, como o pastor trouxe aqui, tinha 7 mil homens, mas entre mulheres e crianças chega a 20 mil pessoas. É um milagre que prova em si aqui a divindade de Cristo, aonde assim, ele se fez ele Deus, o mesmo Deus que estava na criação do mundo, porque ele trouxe à existência o que não havia antes. Ele multiplicar os pães, ele fez ali naquele cesto aparecer mais pães, aparecer mais peixe, trouxe à existência o que não tinha antes. É o Deus divino. Presbítero Éder, o versículo 2, ele fala de uma grande multidão que seguia Jesus. Muita gente mesmo estava ali em torno dos discípulos de Jesus, naquele monte. Agora, qual era o real interesse dessas pessoas estarem ali seguindo Jesus? Essas pessoas, elas estavam em busca dos milagres e curas realizados por Jesus. Interessante a gente verificar que em Jerusalém, quando Jesus estava lá, os líderes, eles não reconheciam Jesus como Cristo e ainda queriam matar ele. Então foi necessário que ele buscasse um local reservado para ele conversar, para ele interagir com os discípulos. Só que, infelizmente, as pessoas vão seguir ele. O primeiro milagre foi da multiplicação e depois as pessoas ainda vão atrás dele, porque na verdade as pessoas, elas estavam buscando alimento material. Não é muito diferente dos dias de hoje. Tem muitas pessoas, infelizmente, que buscam esse alimento material, não buscam o alimento espiritual, que é o que Jesus Cristo realmente tem a oferecer para nós. É necessário que nós, como servos do Senhor, tenhamos esse entendimento, que melhor do que o alimento material é o alimento espiritual, o alimento para nossas almas. O texto, ele afirma que Jesus atravessou o Mar da Galileia e ali ele efetuou esse grande milagre que estamos dizendo aqui. Agora, pastor Eric, será que é possível nós estabelecermos uma localização exata de onde aconteceu esse evento? Nós temos um período chamado período bizantino. Creio que os irmãos já ouviram falar aí, já conhecem um pouquinho. Foi um período que houve ali, então, a divisão do Império Romano entre o Ocidente e o Oriente. Então, divide ali Roma de Constantinopla. E se você for pegar e ver alguns historiadores explicando sobre isso, eles vão falar que foi justamente neste local, depois desse período bizantino, lá no ano de 395, justamente um achado na Igreja Católica, eles vão dizer, então, que é justamente ali que Jesus opera este milagre, num lugar chamado Tábiga, que ficava próximo ali de Cafarnaum. Por que eles vão dizer isso? Porque na visão deles, nesse período bizantino, a igreja que está ali, a igreja católica que estava ali, guardava um achado, e esse achado estava ali justamente umas pedras que estavam lavradas com alguns símbolos, tanto do pão, quanto do cesto, quanto dos peixes desenhados em pedras. Mas é certo afirmar que não existe nenhuma designação específica para a localidade deste monte, onde Jesus opera este milagre. Alguns vão dizer que tem isso ali sim, alguns vão dizer que se você for olhar a lavrura que tem lá, não tem 5 pães, lá tem 4 pães e 2 peixes, porque eles vão relatar que o 5º pão ali era o próprio Jesus Cristo. É uma coisa que eles ensinam aí, sim, mas a veracidade é nós afirmarmos que não existe designação específica para o lugar onde Jesus opera esse milagre, ok? Fato é que toda aquela região, ela era uma região montanhosa, era uma região de elevações, e alguma daquelas elevações ali Jesus operou este milagre justamente com os discípulos. Que a Bíblia menciona que Jesus subiu no monte. Não relata o monte, mas ele fala que Jesus subiu ao monte justamente com seus discípulos. Ponto a se frisar é que todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos era para poder suprir eles ou dar um fundamento a eles através de ensinamentos. E é justamente isso que Jesus faz aqui, dando um ensinamento para eles de que, como faz conosco ainda nos dias de hoje, dando um fundamento para nossos ensinamentos. Quais os ensinamentos que Jesus nos faz? É que nós devemos ter a fé. E é isso que Jesus ensina para eles. Agora, imagina só sendo, irmãos, mais de 20 mil pessoas ali unidas ao torno dos discípulos, ao torno de Jesus Cristo, num lugar afastado de tudo e de todos, como era aquele local. E aí vem a pergunta. Jesus faz um desafio para os seus discípulos, perguntando para Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? A pergunta foi feita para Filipe porque Filipe morava em Betsaida, morava numa região próxima de onde eles estavam. E ele conhecia toda a região. É por isso que Jesus faz a pergunta para ele. Mas o que
Felipe responde, como o pastor Eric disse, precisa mais de 200 dinheiros, 200 denários. 200 denários, naquela época, era como se fosse 6 meses de trabalho para dar pão para aquela turma toda. E aí, Jesus apresenta esse desafio justamente para quê? Para experimentar a fé dos discípulos, para eles aprenderem, porque ele é aquele que opera em meio às impossibilidades. Às vezes, irmãos, Deus, ele nos leva para o monte da impossibilidade para provar a nossa fé. Às vezes acontece isso. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, diz que para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, às vezes, Deus nos leva a esse monte da impossibilidade para provar a nossa fé. Agora, outras vezes, ele nos leva a essas questões, a esses momentos difíceis que parece impossível nós estarmos saindo de tal situação, é porque ele quer nos mostrar que nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes, nós precisamos de Cristo a todo momento. Muitas vezes, até conhecemos a região, muitas vezes temos recursos humanos, mas a solução humana não é suficiente. É nesse momento que nós precisamos de milagre, é nesse momento que nós precisamos de Cristo, e Jesus é aquele que opera milagre. Nós precisamos muito mais do que estratégias humanas, certificação teológica e recursos humanos para alimentar a multidão. Nós dependemos do poder de Cristo. Olha o que João 15, no versículo 5 diz: sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo, nós não podemos fazer nada. Cristo é a videira e nós somos o quê? Os ramos. Nós só podemos obter sucesso no nosso ministério se estivermos em Cristo e Ele estiver em nós. Quando isso acontecer, aí sim nós podemos receber de Cristo, de Deus, o milagre e a provisão. A paz do Senhor, irmãos! Meu nome é Larissa e hoje nós estamos aqui para mais um Conhecendo a Nossa Fé. E hoje vamos falar sobre sinais ou milagres. Mas o que são milagres? São obras de origem e poder sobrenaturais. Eles funcionam como um sinal ou uma marca da autoridade de Deus. O maior milagre, que é o milagre central do Novo Testamento, é justamente a ressurreição dos mortos de Jesus Cristo. Os milagres servem pelo menos a 3 propósitos no reino de Deus. Primeiro, eles honram a Jesus Cristo, comprovando a veracidade da sua mensagem e provando a sua identidade como Filho de Deus e o nosso Salvador. Segundo, eles expressam o amor compassivo de Cristo. E terceiro, significam a oportunidade de salvação, a vinda do reino de Deus à Terra. A palavra de Deus afirma que os milagres devem continuar a ocorrer na igreja através dos seguidores de Cristo. Jesus enviou os seus seguidores para pregar e realizar milagres. Jesus declarou que aqueles que creram nele através da sua palavra fariam as obras que ele fez e ainda fariam maiores do que estas. O livro de Atos registra vários milagres feitos em e através de seus seguidores. E em outros trechos do Novo Testamento, estes feitos são chamados de sinais. E é feito assim porque comprovam a veracidade da mensagem de Cristo. Então, meus irmãos, nós podemos hoje testificar que o mesmo Jesus que fez milagres no passado ainda continua agindo, fazendo milagres nos dias de hoje. E nós ficamos por aqui com mais um Conhecendo a Nossa Fé. Eu espero que esse conteúdo esteja edificando a sua vida. Deus abençoe você e a sua família e até mais. Qual é a lição de provisão que nós podemos aprender tendo, por um lado, essa multidão, milhares de pessoas a serem alimentadas, e por outro, pouco recurso disponível, que é 5 pães e 2 peixinhos? Além da provisão, Jesus nos surpreende além da medida. Olha o que nos diz Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Os discípulos apresentaram a Jesus 5 pães
pães e 2 peixinhos. Era um alimento de um menino que estava ali junto com eles. Certamente era um alimento que ele ia compartilhar com 1 ou 2 pessoas. Mas aí que está o grande milagre, aí que está a grande provisão de Jesus. Que esse alimento que servia para 1, 2, no máximo 3, Jesus alimenta milhares de pessoas. E a provisão é superior às nossas expectativas, porque ainda sobra. O texto que a gente leu aqui, a gente viu que sobrou ainda 12 cestos. As pessoas que estavam ali, estima-se 20 mil pessoas, ficaram satisfeitas, ficaram saciadas, elas não tinham mais como comer e ainda assim sobrou. Ou seja, a bênção do Senhor ultrapassa as nossas expectativas. Essa é a provisão de Deus. Eu gostaria de só trazer à memória mais um texto da palavra do Senhor que se encontra no Antigo Testamento, passagem de 2 Reis, capítulo 4, é onde o milagre da viúva é semelhante à multiplicação dos pães e dos peixinhos. A viúva também, ela foi ao encontro do profeta Eliseu a pedir ajuda e ali a gente viu o milagre de Deus, da mesma forma, multiplicando o azeite que ela tinha em casa. Mais uma vez, o Deus do impossível traz à existência o que não existia antes. O mesmo milagre da multiplicação aconteceu com essa viúva e da forma abundante, porque ela conseguiu com aquele recurso, com todo o azeite que saía da botija, ela pagou todas as suas dívidas, tirando os seus filhos da escravidão e ainda teve recurso para continuar vivendo aquele período. Após a realização desse milagre, desse grande milagre, nós vemos que os discípulos entraram nos seus barquinhos e voltaram em direção a Cafarnaum. Jesus foi depois, né? Teve um outro milagrezinho que aconteceu ali. Jesus foi sobre as águas, entrou no barco deles, eles se assustaram, mas tudo bem. Chegaram lá em Cafarnaum e quando eles chegaram lá já tinha uma multidão, uma outra multidão, talvez até mais do que essa, né? Esperando Jesus ali. Agora, a outra pergunta, que parece a mesma que a gente fez anteriormente, mas no 26, Jesus denuncia o real motivo daquela multidão estar ali. Então, presbítero Éder, nesse segundo momento, qual era o real interesse que Jesus denunciou ali daquele povo? Foi logo no dia posterior ao milagre dos pães e peixes. Logo depois, quando Jesus chega lá e essa multidão se encontra, é claro que existe um boca a boca ali, né? As pessoas vão comentando um com o outro. Tem um homem que está fazendo milagres, prodígios e ainda está alimentando o povo. Tem muito pão. Tem muito pão. Quando Jesus já chega lá em Cafarnaum, esse povo já está todo mundo lá. Só que aí Jesus, ele vai perceber e vai declarar para esse povo, lá no versículo 26 do capítulo 6 de João, do apóstolo do amor: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Infelizmente, esse povo, ele tá indo atrás de Jesus, que é bom, eles estão buscando a Jesus Cristo, só que pelo motivo errado. Em vez deles irem atrás de Jesus pelos motivos certos, que é buscar o alimento para a alma deles, que é buscar a palavra, que é o que Jesus realmente tinha a oferecer para eles, eles estavam indo atrás de um alimento para o corpo. Eu gostaria de estar declarando para os irmãos aqui o que Moisés falou em Deuteronômio 8, versículo 3, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Moisés já está falando isso para aquele povo que vai adentrar ali na Terra Prometida. Em Mateus 4,4, Jesus mesmo vai declarar: não só de pão viverá o homem, quando ele está sendo tentado por Satanás no deserto. Então, o que a gente tem que realmente estar entendendo aqui, que a lição está querendo declarar para nós, é que o nosso Senhor Jesus é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Essa é a declaração que a gente tem que guardar em nossos corações. Pastor Eric, nos evangelhos, Jesus, ele para tornar-se compreensível, nós, como sendo homens limitados, com uma inteligência limitada, não conseguimos compreender a grandeza de Deus. E Deus, para se tornar conhecido, para tornar a sua missão compreensível, ele se identifica com muitas coisas. Ele diz que ele é o bom pastor, ele é o caminho. E aqui, ele é a videira, como já falamos, e aqui ele se identifica como o pão do céu. Ele é o pão da vida. Então, nesta lição, como nós podemos identificar o pão do céu? O que isso representa para nós hoje, pastor Eric? É fato nós afirmarmos que Jesus, ele é esse pão da vida. Jesus, ele é esse próprio pão da vida. Isso sem sombra de dúvidas. Não é um pão físico que vai saciar somente a nossa fome física quando nós estamos com fome. Não é aquele pão como ocorreu com Moisés, quando o povo passava ali uma necessidade física de poder ser sustentado ali quando desceu o maná do céu, quando o povo estava
peregrinando no deserto, não é esse tipo de pão. O maná, ele foi um pão que realmente desceu do céu, mas o maná, ele era uma porção o quê? Diária. E aquele alimento era para se alimentar e no outro dia tinha mais coisas. Não se podia guardar, porque aquele pão ali era um pão para poder saciar a vontade física. Entendimento aqui que representa Jesus como pão da vida é que Jesus é esse pão da vida e ele mesmo diz que quem come ou quem se alimentar deste pão viverá para sempre. Então essa é a nossa alegria, de que quando nós temos ou tivemos a oportunidade de nos voltarmos a Cristo, crermos em Jesus Cristo, nosso Senhor, e quando nós provamos deste pão, nós temos a dádiva então no nosso coração de viver para sempre. Viver como? Viver agora um período de eternidade. Então a nossa vida não é só esse período que vivemos aqui, tem uma eternidade. E essa eternidade é com esse pão da vida que é Jesus que desceu do céu. Então ele é esse pão da vida. Como os irmãos bem declararam aqui que não só a parte física, como as pessoas buscavam a Jesus ali para poder só se alimentar, até com uma visão errada, não. Mas Jesus é esse pão que sacia a nossa alma. Ele consegue saciar a nossa sede, a nossa fome. Então não é como um maná que nós não podíamos guardar, não. Jesus nós podemos guardar no nosso coração. Nós podemos então ficar cheio dele, se empazinar dele. Então quanto mais do Senhor nós temos, quanto mais desse pão nós temos, mais poder nós temos, mais dádiva de Deus nós temos, mais fiel nós seremos, mais sábios seremos, mais entendedores nós seremos. Então, quando nós falamos aqui o que representa esse pão da vida, representa Jesus, o nosso Salvador. É a nossa eternidade. Então, por isso sou feliz, porque eu tive um dia a oportunidade de conhecer e provar deste pão. E eu te garanto, é a melhor coisa e a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Pergunta-chave, que dá sentido, que dá significado a tudo isso que nós estudamos aqui, que é o que é comer o pão. Olá, irmãos. Nós estamos estudando sobre Jesus, o pão da vida. João capítulo 6 é um discurso muito especial e complexo de entendimento. Primeiro, porque Jesus realiza um dos milagres extraordinários, que é a multiplicação dos pães. Esse é o único milagre que aparece em João e que também aparece em todos os outros evangelistas, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas. Aqui em João fica claro que João aproveita esse acontecimento da multiplicação dos pães para também falar de Jesus como o pão da vida. A primeira questão que a gente precisa entender é que esse milagre foi feito a partir da multiplicação de pães de cevada e peixinhos para multiplicar uma multidão. O texto diz que havia 5.000 homens, mas as suas famílias, em média, tinha ali 20.000 pessoas. Um dos discípulos indagou a Jesus que nem 8 meses de salário de um trabalhador daria para comprar tantos pães para poder alimentar aquela multidão. Jesus então realiza um milagre, multiplica os pães e as pessoas comem de forma abundante e ficam satisfeitas e ainda sobram 12 cestos cheios. Considerando que Israel tem 12 tribos, quer dizer o que sobrou mostra que Jesus tem o poder de alimentar todo o seu povo, o seu poder de providenciar o que eles precisam. No entanto, esse milagre produziu um outro problema. As pessoas começaram a seguir a Jesus em virtude do pão que perece, por causa unicamente de seus milagres. E nós temos aqui uma questão porque era um ano antes da crucificação de Jesus e eles estão muito estigmatizados pela sua questão da libertação por Moisés do cativeiro egípcio. Jesus ali visto por ele como o novo Moisés, assim como Moisés libertou o povo da escravidão, então Jesus poderia libertar os judeus da escravidão ou do jugo romano. Jesus também era um tipo de Moisés porque Moisés deu o pão do céu para o povo de Israel alimentar, que era o maná, e Jesus vai tratar disso nesse texto, e que Jesus vai dizer que ele é o verdadeiro maná, que ele é o verdadeiro pão do céu, e vai dizer, ó, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que comer do pão que eu lhe der, nunca mais terá fome. Então eles entenderam Jesus como o Moisés. Logo, quiseram fazer de Jesus um político, um Messias político. Então Jesus teve que fugir dali. Veja, todos os evangelistas dizem que havia 5.000 pessoas. É proposital porque isso equipara a uma legião romana, parte do exército romano que era poderosa nas conquistas. Ou seja, havia ali um número suficiente de pessoas para promover uma revolta, uma insurreição
oposição contra o Império Romano. Quando Jesus percebe o intento deles e percebe que também os discípulos estão sendo tomados por esse entendimento, Jesus manda seus discípulos embora e o texto diz que Jesus sai às pressas, fugindo da multidão para que eles não façam tal intento maligno. Jesus então vai embora dali. Jesus está na Galileia, está à margem do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Ele então manda os discípulos para outra margem. Logo após, nesse capítulo, nós vamos ver ele atravessando o mar à noite, passando pelas águas e encontrar com Jesus, que é também um dos 7 milagres descritos no Evangelho de João. Então Jesus chega do outro lado da margem. A multidão chega junto dele e novamente ansiosa para ouvir a pregação de Jesus. Jesus então começa a exortar severamente a multidão para não vir atrás dele à procura de alimento que perece, porque ele é o pão da vida. E então Jesus começa um discurso muito severo e um discurso que vai provocar uma divisão na multidão, porque ele vai dizer que ele é o pão do céu e que as pessoas precisam comer esse pão. Jesus vai dizer que aquele que não comer a sua carne e não beber o seu sangue não tem a vida eterna. Isso não quer dizer que Jesus está defendendo o canibalismo e nem se oferecendo como prato principal do dia. Ele está dizendo que as pessoas precisam ter uma experiência real com ele, que elas precisam nascer de novo. Ele vai usar esse verso 2 vezes em João 6. Uma vai dizer assim: aquele que olhar para o Filho, aquele que crer no Filho, terá a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E depois ele vai dizer em outras palavras: aquele que comer e beber a minha carne terá a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Mostrando que uma é metafórica e a outra é literal. A ideia é mostrar para eles que eles precisavam ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, precisavam da fé como instrumento para poder experimentarem um novo nascimento por meio da ação do Espírito Santo e então se tornar realmente discípulos de Jesus. Quando Jesus fala em comer carne e beber sangue, o povo fica revoltado e começa a achar o discurso pesado demais. Então as pessoas vão embora e Jesus pergunta inclusive aos seus discípulos se eles também não querem ir embora. E então eles respondem: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Mostrando pra gente que esse discurso é um discurso realmente difícil de ouvir se as pessoas não entenderem isso. Esse texto já foi a discussão do século 16, 17 sobre a Santa Ceia do Senhor. Alguns entendem que o comer a carne e beber o sangue é uma referência literal. Os luteranos, os católicos e muitos outros reformadores acreditavam que na hora da Santa Ceia, da Eucaristia, na hora do sacramento da Santa Ceia, o comer o pão e o beber o sangue era literalmente, naquele momento, o pão virava a carne de Jesus na boca e o suco de uva viraria então o sangue de Jesus. Essa luta de debates que durou alguns séculos, esse debate nunca produziu consenso. Até hoje, nós temos pessoas que acreditam que essa frase significa que comer o pão e beber o sangue significa que os elementos da ceia se transformam literalmente nessa questão, e há outros que acreditam, como nós, que os elementos são figurativos, um representa o corpo de Jesus e o outro representa o sangue de Jesus. É lógico que João vai introduzir o assunto da Santa Ceia no capítulo 13. É lógico que todos os pais da igreja olharam para esse texto e viram nesse texto elementos ligados à Eucaristia ou à Santa Ceia. E o debate então iniciou, e muitos pais, como Inácio, vai dizer que realmente a Santa Ceia tem o elemento místico e que as pessoas podem adquirir a imortalidade através da Santa Ceia. Isto não é verdade. Ninguém é salvo porque toma a Santa Ceia. As pessoas são salvas porque pela fé elas creem em Jesus Cristo. Então a pessoa crê, ela é batizada e depois de batizada ela então vai tomar a Santa Ceia. Por que a Santa Ceia é tomada por crentes batizados? Porque o elemento do batismo e da Santa Ceia são símbolos que mostram claramente o início, a continuidade e o fim da vida cristã. Primeiro, o batismo
batismo representa a conversão, uma pessoa que morre para o mundo e nasce de novo, é o nascer da nova vida. E a Santa Ceia representa então que essa pessoa que está em nova vida vai ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, que é o comer e o beber da sua carne, é o fazer a vontade de Deus, é o fazer as obras de Deus pela fé, como Jesus mesmo explica em João capítulo 6. Ou seja, o batismo antecede a ceia, porque o batismo representa a entrada no reino de Deus. E a Santa Ceia representa a nova vida que a gente continua a viver no reino de Deus até aquele grande dia onde nós estaremos celebrando pessoalmente com o Senhor Jesus Cristo na vida eterna. Que Deus possa abençoar vocês e que possamos aprender muito com essa lição. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. E você pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein, se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Paz do Senhor, meus irmãos, então vamos lá agora para poder testar o conhecimento de vocês adquirido na nossa aula através do nosso quiz. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Pergunta de número 1. Em quais dos evangelhos se encontra o relato do episódio da multiplicação? Opção A, Atos e Lucas. Opção B, somente Mateus e João. Opção C, nos 4 evangelhos. Ou opção D, somente Marcos e Lucas. Tempo na tela. Muito bem, para quem respondeu a alternativa C, essa é a alternativa correta. Está descrito nos 4 evangelhos. Pergunta de número 2. Que ensinamentos podemos extrair do episódio da multiplicação? Opção A, que Deus nos surpreende com soluções. Opção B, que Deus manifesta o seu poder. Opção C, que Deus manifesta provisão para aqueles que acreditam nele. Ou alternativa D, todas essas opções citadas acima estão corretas. Tempo na tela. E para quem respondeu a alternativa A, sinto muito te dizer que está errado. A alternativa correta é a opção D. Todas as alternativas estão corretas. Terceira pergunta. Qual foi a mensagem clara que Jesus transmitiu à multidão? Alternativa A, que na verdade, eles buscavam a Jesus por causa dos sinais. Alternativa B, que a multidão não queria comer do pão da multiplicação por não acreditar. Alternativa C, que eles buscavam a Jesus não pelos sinais que viam, mas porque comeram do pão e saciaram. Ou alternativa D, nenhuma das alternativas acima. Tempo na tela. E para quem respondeu a alternativa C, é a alternativa correta, que eles buscavam a Jesus não pelos sinais que viam, mas porque comeram do pão e se saciaram. Quarta e última pergunta, meus irmãos. O que Jesus notou em relação à multidão? Alternativa A, que a multidão seguia porque gostava de escutar a sua mensagem. Alternativa B, que a multidão seguia devido aos milagres e curas e não pela sua palavra. Alternativa C, que a multidão seguia porque necessitava de se arrepender por meio da sua palavra. Ou alternativa D, Jesus observou que o povo obedecia e cumpria tudo o que ele ensinava. Tempo na tela. E para quem respondeu a alternativa D, essa é a alternativa correta, que a multidão o seguia devido aos milagres e curas e não pela sua palavra. Muito bem, voltamos para a aula. Muito bem, irmãos, nós já estamos na conclusão. Para essa conclusão, eu quero fazer uma pergunta para nossa reflexão, para nós que estamos aqui, para vocês que estão em casa. E a pergunta é: qual a sua intenção ao seguir Jesus? Nós vemos que, como aquela multidão, muitas pessoas têm buscado, têm ido atrás de Jesus em busca de satisfação própria, em busca de prosperidade financeira, em busca de um milagre. E Jesus, ele é muito mais do que isso. Ele é o pão do céu, como nós aprendemos nessa lição. O apóstolo Paulo diz que se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. As riquezas, elas não te ajudarão em nada após esta vida. Lázaro, por exemplo, que foi aquele que Jesus ressuscitou, ele já não está no meio de nós. Então, o que Jesus veio trazer é o alimento espiritual para nossas almas. E não só o alimento para nossas almas enquanto estamos aqui, mas também ele nos traz a vida eterna. Ele diz no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Então, aquele que come deste pão, ele viverá para sempre. É vida eterna. No versículo 54, ele diz que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então, talvez você pode fazer a mesma pergunta que os judeus fizeram. Tá, mas o que eu faço? O que você faz? Jesus já respondeu para esses judeus. A obra de Deus é esta,
que creais naquele que enviou, que ele enviou, que Deus enviou, que é Jesus Cristo. Nós temos que crer na obra que Jesus já realizou na cruz do Calvário. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meus irmãos, o que eu gostaria de deixar aqui era para a reflexão dos nossos irmãos. O que Jesus disse no versículo 35. Aquele que vier a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Basta nós irmos a Jesus Cristo e crer nele e nós seremos salvos. Eu gostaria de lembrar o verso 33 do capítulo 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então essa lição aqui, onde a gente aprende que Jesus Cristo é o pão da vida, a gente deve se preocupar em buscar a Jesus. Não se preocupando com pão, mas se preocupar em buscar esse Jesus. Porque o dono da bênção é mais importante do que a própria bênção. Aleluia. Jesus, ele não só operou um milagre. Jesus, ele nos ensinou a compaixão. Jesus poderia ser ali egoísta, ele mesmo poder mandar os discípulos fazer a fila e falar assim, venha após mim e pegue o pão. Mas Jesus não fez isso. Jesus, ele multiplicou o pão, encheu os cestos dos discípulos e falou assim, distribui ao povo. Nós somos hoje os responsáveis por distribuir esse pão que nós recebemos. Então, que a partir de hoje você faça isso. Talvez o seu cesto esteja vazio, você não tem pão, mas Jesus pode multiplicar o seu pão e encher o seu cesto para que você faça esse alimento também chegar a pessoas que ainda não tem esse alimento e viva eternamente, como o pastor Ednilson trouxe aqui para nós. Amém? Nós queremos também louvar a Deus mais uma vez por você, visitante, que nos acompanhou, que esteve conosco. Nós amamos receber vocês aqui, então é um prazer enorme. Então seja sempre bem-vindo no nosso meio, em nome de Jesus. Vamos orar então para nós encerrarmos? Amém. Glória a Deus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, graça te damos por este momento que passamos aqui de aprendizados, ó Pai, onde o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações. Que essas ministrações aqui, que esses ensinamentos, ó Pai, não venham ficar esquecidos. Que não seja somente mais uma aula, Pai, mas que nós realmente fazemos menção e que nós continuaremos fazendo menção deste pão, Pai, que nós recebemos do Senhor e que é o Senhor, Pai. Então, ó Pai, se alguém nos perguntar quem foi que nos enviou, nós iremos responder, o Eu Sou nos enviou. E graça te damos por isso, Pai. E por isso estamos alegres, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor. Paz, irmãos. Paz, irmãos. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? O local exato, provavelmente no noroeste do Mar da Galileia. Quem sabe dizer melhor isso aí, a localização, é o nosso pastor Eric. É possível, pastor Eric? Aí sim. Aí tá virando pesado, né? Não é nada para o irmão. Pois é. Aqui, Fugiu? É a melhor coisa e a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Glória a Deus. Jesus, sabe? Já definiu já. É pra falar em línguas aqui? Hein? Isso não quer dizer que Jesus está defendendo o canibalismo. É isso mesmo? Canibalismo. Meu Deus. Deixa eu pensar aqui, porque eu me enrolei aqui, meu Deus. Ali então acontece esse milagre que Jesus opera aqui naquele monte ali em favor dessa multidão. É isso aí, irmãos. Então, a nossa conclusão agora é o seguinte. Conclusão? Porque já deu a lição. Vou só dar. Eu falei direitinho? Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?